alguém nos perguntasse, quem é você? E nessa pergunta não vale a resposta, eu sou Maurílio, eu sou irmão da Maristela, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, eu sou pedagogo Walter curativo, eu sou constelador, nada disso vale. Qual é a resposta que você teria que dar, ou que você poderia dar, que não seja essas que eu propus a vocês? 2 minutinhos Seriam de reflexão. características, adjetivos? Preste bem atenção. Você está diante a um ser que você, depois da tua morte, que você acredita que existe, não importa qual, Jesus, Buda, não importa quem. E ele vai te fazer uma pergunta. Quem é você? Só que você não pode responder com as seguintes perguntas, com as seguintes respostas. Eu sou Maurílio, eu sou casado, eu sou brasileiro, eu tenho a tal profissão. Nada disso vale. Isto é o que você é neste momento aqui na Terra. Mas qual é a sua verdadeira essência diante ao divino? Bem, Isso tudo você não pode levar para lá. eu diria que eu sou semelhança... Rosélia, não é uma resposta que eu preciso, pelo amor de Deus, tá? Eu quero uma reflexão de vocês, não quero uma resposta, eu não preciso dessa. Esta resposta é única e exclusivamente que vocês precisam pensar e falar assim, nossa, quem eu sou? Diante ao divino, quem eu de fato eu sou. Não posso dizer minha profissão, que eu sou casado, que eu sou brasileiro, que eu tenho tal idade, porque lá, do outro lado, isso não tem o menor interesse. Estamos indo em direção ao título da palestra, certo? Estamos indo nessa direção. E eu posso, se vocês ligarem os microfones, eu não quero que vocês façam isso, mas tentem me dar uma resposta, ninguém tem essa resposta, gente. A gente não sabe quem nós de fato somos. Nós somos um aglomerado de ideias que nós criamos para nós mesmos, para nós termos uma identidade diante de uma sociedade. Mas quem de fato eu sou? Tirando todos os meus títulos. Percebe a pergunta? Eu não tenho a resposta. Quando eu quero ir em direção à minha essência, entender quem eu sou, e aí vem essa questão de ter uma consciência do eu, de quem de fato eu sou, eu preciso ter alguns conhecimentos básicos sobre mim, sobre quem mora nisto aqui, o que é isto aqui que se apresenta. Então eu coloquei um esquemazinho lá, e a gente vai começar com uma coisa muito básica, que é o corpo físico. O que é corpo físico? Né? Corpo físico é aquilo que eu posso tocar. É aquilo que este corpo físico aqui, ele tem 58 anos, ele tem uma identidade física, é masculina, um pouco calvície, está usando óculos agora, porque fisicamente esses olhos já têm uma certa deficiência para estar lendo e vendo com detalhes. Então, fisicamente, é isso que se apresenta. Porém, isto aqui não é eterno. Isto aqui uma hora termina, acaba. E quando acabar isto que você vê e que você está com você, que é o teu corpo físico, o que vai restar é apenas minério. Do pó você veio, ao pó você vai. Nada mais. As coisas mais duras, dentes, ossos, isso ainda vai ficar um pouco mais de tempo, até que desapareça completamente desse planeta. Então, eu sou um aglomerado de minério, água, gases, eu sou minério. Então, o meu corpo físico, ele tem uma relação direta com o mundo do reino mineral. Percebe isso? Meu corpo físico tem uma relação direta com o reino mineral. Se eu quiser encontrar uma forma humana, em que eu posso identificar esta forma, eu posso, por exemplo, ir no microtério. Abre uma gaveta, ali tem uma forma humana, você pode identificar, é jovem, é homem, mulher, é velho, você pode identificar aquilo ali, mas aquilo nada mais, nada menos do que
corpo físico, que vai se tornar minério, que pertence ao reino mineral, e aquilo que pertence ao reino mineral precisa ir para o reino mineral. Faz sentido isso para vocês? Não abre o microfone. Faz sentido isso para vocês? São perguntas que eu estou fazendo para ver se vocês estão reflexionando sobre isso. Então, isso ainda não sou eu. Isso não sou eu. Eu estou usando parte do reino mineral para ter a minha existência. Se isso ainda não sou eu, quem de fato sou eu? Eu vou um pouquinho mais acima, lá naquelas descrições, naqueles detalhes que eu escrevi para vocês, tem ainda o corpo etérico. O Rudolf Steiner, na antroposofia, ele chama de corpo etérico ou corpo vital. Como é que eu identifico esse corpo vital? Por exemplo, se eu olho para alguns desses rostos que estão na minha tela, eu posso verificar, através da minha observação, que tem rostos que têm mais vitalidade do que outros, porque são mais jovens, porque são mais rechuchudinhos, porque tem mais corpo etérico, tem mais vitalidade. E outros corpos etéricos que já estão mais envelhecidos, já estão mais na direção de um outro caminho. Não está mais na juventude. Como eu, por exemplo, com 58 anos, o meu corpo etérico mostra que eu tenho 58 anos. Por mais que eu queira fazer esticadinho, botar uns botox, alguma coisa, o corpo etérico, ele há um desgaste, ele tem um desgaste. Como é que a gente verifica, acha esse corpo etérico, fazer um paralelo com o meu corpo etérico na natureza? O corpo etérico, ele é ricamente encontrado no reino vegetal. Os vegetais, ele tem um corpo físico constituído por minérios, mas tem vida nesse vegetal. Se uma árvore morre, perde-se o corpo etérico e fica só o corpo mineral. É um aglomerado de carbono. Faz sentido isso para vocês? E o corpo etérico é aquilo que me mantém vivo. Enquanto eu estiver vivo, significa que eu ainda tenho um corpo etérico. E aí, o corpo etérico, nosso corpo etérico, tem uma relação direta com os vegetais. Se eu quiser encontrar um ser humano que tem uma forma física, um corpo físico, que pertence a esse reino mineral, e que ainda está vivo, ou seja, o corpo etérico ainda não abandonou este corpo, eu vou fazer um paralelo com vocês, que eu posso ir, por exemplo, num hospital e encontrar alguém, procurar alguém que esteja em coma. Naquela situação de coma, existe apenas um corpo físico que está vivo. Faz sentido para vocês? Tem um corpo físico que está vivo. Se aquilo que eu chamo de corpo etérico, corpo vital, aquilo desaparece, aquilo que está ali naquela cama, naquela situação, vai começar a entrar em decomposição. Vai em direção ao reino mineral, ou seja, precisa ser tratado como tal, um organismo morto. Então, nós temos um corpo físico, que para estar vivo tem que ter um corpo etérico ou vital. Que dividimos esse corpo etérico, paralelo ao nosso corpo etérico, nós encontramos isso ricamente nos vegetais. Os vegetais, eles crescem o tempo todo. Nós temos um limite, nós crescemos e depois paramos de crescer, mas os vegetais, eles continuam crescendo. Mas ainda não sou eu, ainda não sou completo nisso, porque se eu tenho só um corpo físico e um corpo etérico, eu estou num estado de coma. Agora, o que me faz ter um corpo superior a esses outros dois? Então, nós temos um corpo físico, um corpo etérico, e precisamos ter um corpo astral. Esse corpo astral é que nos permite ter movimentos, sonhar, imaginar, movimentar. E nesse corpo astral, eu posso fazer um paralelo com ele com o reino animal. Os animais têm um corpo físico, tem um corpo etérico e um corpo do movimento e das emoções, que é o corpo astral. Eu tenho esse corpo astral, porque eu estou falando, eu estou movimentando, eu tenho as minhas emoções, eu tenho, assim como os animais. Mas, o que me separa dos animais, já que eu tenho muito
tudo que um animal tem. Eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo etéreo que está vivo, eu tenho um corpo astral, que é responsável pelas emoções, pelos movimentos, isso os animais têm. Mas o que me separa dos animais? Aí vem uma surpresinha, que muitos em diferentes línguas falam. É uma única palavra que me separa completamente de todos vocês. Essa palavrinha no português se chama eu. Ao dizer isto, eu estou completamente separado de todos vocês. Eu tenho uma individualidade. Eu me individualizo completamente dos outros. Enquanto eu não consigo ter esta individualização, ou seja, esta capacidade de dizer eu estou muito mais inserido nesse mundo astral. Uma criança, por exemplo, ela tem um corpo físico que está crescendo com muita velocidade, ela tem um corpo vital absolutamente forte, ela tem um corpo astral, mas ela ainda às vezes não consegue ainda separar ela do resto do mundo. Por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, a criança começa a ter uma consciência dela. E ela vai dizer uma palavra na língua em que ela estiver inserida, uma palavrinha que separa ela do resto do mundo. Em muitas situações, esta criança pode ter um choque ao ter esta vivência desta individualidade. E quando ela tem esse choque desta individualidade, desta vivência, ela se retrai, ela se recusa a ter aquela vivência, e aí nós identificamos o autista. Muitas crianças podem ter um desenvolvimento normal, criança às vezes os pais falam que meu filho teve um desenvolvimento muito normal, mas por volta de 2 anos e meio aconteceu algo que a gente não sabe muito bem, e ele parou de falar, começou a ter movimentos repetitivos. Foi esta vivência, desta individualidade, porque este eu que encarna, que se apresenta para um ser humano por volta de 2 anos e meio, sempre um pouco a menos, um pouco a mais, não importa, traz para o indivíduo, a missão de vida que ele tem na Terra. E algumas crianças têm a missão de ser uma autista. De mostrar para a humanidade o caminho que nós estamos percorrendo, indo em direção. Assim como um síndrome de Down mostra o caminho que nós já fizemos, um caminho muito mais amoroso, muito mais preocupado com o outro, e o autista é muito mais focado nele mesmo, e não tanto no outro. Partindo ainda para uma outra questão agora, em relação ao eu. O eu humano, ele vai se apresentando aos poucos. Aos 2 anos e meio ele se apresenta, a criança vai se tornando cada vez mais indivíduo, dependendo do quanto ele está inserido em qual cultura, por exemplo, uma cultura germânica, tem muito mais este eu muito mais presente, muito mais reforçado, muito mais individual, vamos dizer assim, quanto nas culturas latinas, que este eu está mais inserido num contexto mais comunitário. São qualidades, não é nem defeito nem nada, são qualidades, são formas diferentes de ser. O eu tem várias etapas de encarnação nesta individualidade, neste corpo, e por volta dos 21 anos, este eu está absolutamente encarnado. A partir desta idade, não é pai, não é ninguém que dá um conselho para esta criança, ou para esse jovem, que ele vai obedecer, que ele vai seguir. Afinal, ele já é um ser, é um indivíduo absolutamente completo, dono de toda a sua, da sua capacidade de responder por si, a partir dos 21. Antes disso, nem tanto. Quando esse eu se apresenta, essa individualidade se apresenta, ela tem uma personalidade própria, que está inserida num contexto social, de família, religioso, que vai ser educado, mas tem sua própria missão. Este eu tem algumas qualidades. Por exemplo, o eu, ele tem 3 qualidades, que a gente chama de alma da sensação, alma do intelecto e alma da consciência. A alma da sensação, ela é vivenciada muito fortemente para as crianças vivem muito esta alma da sensação. Ela é por natureza, a criança é por natureza a alma da sensação. Quando você vê uma criança mamando no peito de uma mãe, é pura sensação, ela vivencia
prazerosamente a sensação em que ela está fazendo, ou comendo, ou brincando, ou não importa aonde ela está inserida, vivencia-se muito a sensação. Essa criança vai crescendo e a família vai educando esta alma da sensação para que ela possa estar inserida na cultura onde ela está. Em seguida, ela começa a ser educada, a alma do intelecto começa a ser educado, indo à escola, aprendendo a ler, escrever, matemática, todo esse conhecimento que o ser humano tem é a educação da alma do intelecto. Se nós educarmos muito bem a alma do intelecto, nós podemos, através do nosso pensar vivo, chegarmos a ir em direção à alma da consciência. Porém, se nossa educação for muito em direção à alma do intelecto, mas uma alma do intelecto desenvolvida que não leva a um pensar verdadeiramente vivo, pode nos levar a uma alma do intelecto que nos permite, por exemplo, acreditar que os judeus deveriam ser eliminados. Hitler teve uma alma do intelecto muito desenvolvida. Então, para ele, um problema, uma solução. Pronto, acabou. Se eu tenho um problema com os judeus, ou com as pessoas com deficiência, que era o caso, a gente manda para um campo de concentração, crema, acaba com aquilo e termina com o problema. Então, a alma do intelecto desenvolvida pode resolver problemas de maneira muito fria, sem uma consciência. Mas quando você desenvolve a alma do intelecto e você começa a ter uma possibilidade de pensar além, você começa a desenvolver uma alma da consciência. E a alma da consciência, ela pode ser desenvolvida, claro que através de uma educação, mas com a própria idade, com a própria biografia, você tem condições de ir acessando esta alma da consciência. Algumas pessoas têm esta condição, mas todas as pessoas têm esta condição de acessar a alma da consciência. Mas depende muito do caminho que cada um está fazendo. Quando você encontra um adulto, nós, por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós podemos vivenciar a alma da sensação em momentos diferentes. Na hora da comida, na relação sexual, são momentos em que a gente vive prazerosamente, temos que vivenciar a alma da sensação com toda a nossa força. Se ela está bem educada, nós sabemos onde usá-la. Em que momento usar a alma da sensação? Se nós não soubermos e não sabemos educar a nossa alma da sensação, vamos querer vivenciar a alma da sensação o tempo todo. Uma sexualidade muito ativa, o tempo todo à procura disso, à procura do prazer da alimentação, da droga, bebida, qualquer coisa que possa satisfazer a nossa alma da sensação, se ela não foi educada, se nós não temos força o suficiente para educar essa alma da sensação. Já tem um tempo que eu estou falando, levanta a mão, quem ainda está aqui presente nessa live, Então, todo mundo aí, ninguém dormindo? Ok. Vou acreditar que o conteúdo está sendo passado. Nós também podemos, podemos desenvolver a nossa alma do intelecto. Aprendendo uma língua, um conteúdo, enfim, estudando uma determinada matéria, tendo domínio de uma ciência, isto é uma educação da alma do intelecto. Mas, se continuarmos desenvolvendo a alma do intelecto, educando nossa alma da sensação, desenvolvendo a alma do intelecto, a partir de um pensamento vivo, um pensamento que vai além, e aí nós chegamos próximo de uma espiritualidade, nós vamos desenvolver a alma da consciência. A alma da consciência nos permite olhar para o que está acontecendo em volta de nós e nos distanciar um pouco e pensar assim, isto me toca, isso tem a ver comigo. Eu vou dar um exemplo muito bobo para vocês, que talvez para levar vocês a pensarem um pouquinho o que é essa alma da consciência, né? Vamos imaginar que você tem um carro.
E esse carro precisa ser abastecido, seja gasolina, eletricidade, não importa. Se nós, através do intelecto, nós imaginarmos quantas pessoas estavam envolvidas na construção daquele carro que você usa, que é seu. Quantas? Quantas pessoas estão envolvidas e quantos processos existem para que aquele carro chegasse até você? Para o sistema de abastecimento desse carro, seja gasolina, diesel, não importa. Quantas pessoas? O próprio planeta tem tanta coisa envolvida para que eu possa ter um carro. Nós estamos agora tendo esta palestra aqui. Quantas pessoas estão envolvidas indiretamente para que isto aconteça? Para que a eletricidade não falte, para que a correspondência, a internet possa estar acontecendo, usando talvez um satélite, talvez cabo, enfim, não importa. Existem muitas pessoas, existem muitos processos envolvidos em torno daquilo que nós estamos fazendo. E se para cada situação nossa, nosso dia a dia, cotidiano, coisa assim, a gente pudesse pensar intelectualmente tudo que está envolvido para que aquilo acontecesse, quantas pessoas se envolveram e se dedicaram para que este momento hoje acontecesse? Maristela, Anitta e tantas outras pessoas sonharam, pensaram, sentiram, reuniram, fizeram vários esforços para que isso hoje pudesse estar acontecendo. Então, a alma da consciência é ir além daquilo que a gente intelectualmente possa estar observando no nosso cotidiano. E, se a gente consegue desenvolver esta alma da consciência, com o tempo, nós vamos conseguir ir em direção àquela primeira pergunta. Quem de fato sou eu? Para isso temos que desenvolver cada vez mais, através do nosso pensar, esta alma da consciência. Quanto mais desenvolvemos esta alma da consciência, mais consciência, mais interação do que eu sou e como eu vou ter sobre a minha pessoa. E onde eu encontro este meu eu, onde eu encontro ele, onde eu posso ter a percepção dele, cada vez que eu interajo com alguém, cada vez que eu encontro o outro. É no encontro com o outro que eu tenho a percepção que eu vou me conhecendo, que eu vou tendo consciência de quem eu sou a partir da interação com os outros. Um autista, por exemplo, ele tem pouquíssima interação com os outros, então a chance, quanto mais estimula o encontro com o autista, isso falando como pedagogo curativo, quanto mais você estimula, quanto mais você está presente, quanto mais você ama aquele ser, com o tempinho ele vai te dando um espaço de confiança para que ele se abra em relação a você, o professor, o terapeuta, a família, enfim. Então a dificuldade dele é de se encontrar, porque ele não permite ter ele tem dificuldade de ter uma relação com o outro. E é nesta relação, é quando dois eu se encontram, tem uma passagem na Bíblia onde eu me encontro com o outro, lá eu estarei presente, ou seja, onde eu estou com alguém, naquele momento, na fala, na interação ali, lá eu estou, e o outro também. Eu só consigo me perceber como individualidade quando eu estou interagindo com alguém. Na conversa, numa relação, com os filhos, não importa quem. E aí eu me encontro. Isso faz sentido para vocês? Levanta as mãozinhas se faz sentido, se tá ok. Ok, tá. Tem várias fotos aqui mostrando. Bom, nós estamos aqui, já tem uns 30 minutos que eu estou falando, e eu queria saber de vocês se tem alguém com alguma dúvida.
aperte seu microfone e faça uma interação, dúvida, não entendi nada, o que você falou para mim é piração. Podemos voltar tudo, se for o caso. Só que eu tenho uma dúvida, Maurílio, Rose. com relação à interação com o outro, né? Óbvio, assim, a gente se encontra no outro, né? Até pelo espelho, a forma de se relacionar. Mas existem outras formas também da gente se encontrar. Por exemplo, a meditação é uma delas, pode ser? A meditação pode ser. A meditação vai te ajudar a entender os seus processos mais internos, mais individuais, mas dificilmente a meditação vai te fazer estar em confronto. Porque é confortável. De uma certa forma, a meditação pode me levar a um mundo mais confortável, eu comigo mesmo. Você percebe? A meditação, não estou aqui fazendo críticas à meditação, pelo amor de Deus, Sim, não é isso. Entendo. Meditar é muito importante, cada um tem seu jeito de meditar, tá? O meu jeito de meditar, o melhor para mim é estar no meu jardim mexendo com minhas plantas. Mas eu estou comigo mesmo, é muito confortável, as plantas nem reclamam. Você percebe? Eu me dou muito bem com este mundo etérico, esse mundo dos vegetais. Mas quando eu tenho que lidar com o mundo dos animais, opa, aqui já tem um pouco mais de complicação. Mas como é que eu lido com outro mundo superior, que é o mundo dos humanos? Qual é o meu grau de dificuldade? Então eu vou me percebendo, você percebe, Rose? Sim. Eu consigo lidar comigo, eu aqui comigo mesmo, com o mundo dos vegetais eu me dou muito bem, eu consigo entender como eles funcionam, mas quando eu vou para o mundo animal, eu tenho uma admiração. Mas quando eu tenho que lidar com o mundo animal, aí eu já... E tem outros que lidam com o mundo animal, mas não lidam com o mundo vegetal. Você percebe? Aí eu começo a ter uma percepção onde eu estou. Outros têm uma excelente relação com os seres humanos, mas não sabem lidar com os animais, e muito menos com os vegetais, e muito menos com os minerais. E tem gente que tem gente que faz formação para lidar só com o mundo mineral. Ele se encontra no mundo mineral, ele gosta das pedras, da terra, você percebe? Então, você, através desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, desse corpo físico, etérico, astral e o eu, onde eu me encontro nesses quatro, qual é o que mais me satisfaz, onde eu me sinto mais à vontade? E eu dou um exemplo, o meu é muito mais um mundo vegetal, é um mundo etérico, você percebe? Então, se eu estou sozinho meditando com as minhas plantas, não tem problema nenhum, estou super bem, Rose, 10. Mas como é eu, em relação ao mundo animal, em relação ao mundo mineral e em relação ao mundo dos humanos? Como é que eu interajo com o ser humano? Será que eu tenho uma tolerância para estar com o ser humano durante o dia inteiro? Ou chega uma hora eu falo, cansei. Tem gente que, tem pessoas que falam, nossa, eu prefiro lidar com os meus cães do que com o ser humano. Ou seja, uma pessoa que lida muito mais com o reino animal do que o reino humano, você percebe? Então, e cada um pode olhar para si em que situação está. E não é um grau evolutivo ou não involutivo, é onde eu estou, como eu sou. Eu sou assim. E a partir desse entendimento de como eu sou, de como me sinto confortável, em que lugar é o meu lugar, eu posso falar, tá, que conquista eu preciso fazer então, por exemplo, se eu gosto das plantas, as plantas dependem muito do reino mineral, porque é a terra. Eu preciso conhecer um pouco a terra para que eu tenha um bom resultado, para que as plantas deem flores, frutos e etc e tal. Então, por um interesse, por um desses reinos em que eu me dou muito bem, eu vou interessar pelo outro, você percebe? Claro que as plantas precisam ser fecundadas, um esterco de um gado, por exemplo, numa planta ela desenvolve muito melhor. Então, como é que eu vou criando esta relação a partir de algo que me é confortável, como é o reino vegetal, criando uma relação com os outros reinos para que
que eu vá num caminho de desenvolvimento em direção a cada um desses reinos. Como é que você, Rose, como é que você fica escutando tudo isso? Então, eu estou separando aí essa questão mais do comportamento, né, da situação de lidar com os seres, e essa coisa que é mais íntima, que no caso da meditação é uma coisa mais íntima, né, só comigo mesmo. Tá, entendi. Uhum. Tá bom. O Não é nosso, o nosso desafio para ir em direção a essa consciência do eu é se relacionar com outro ser humano. Enquanto... Espera um pouquinho, Rose, tem uma interferência aqui do cosmo. Os sentidos e o sentido do eu do outro. Isso. Mas isso é uma outra palestra, né, Esther? Bom, quem mais tem alguma questão para trazer? Uma Eu tenho uma dúvida. pergunta. Você fala, o eu tem 3 qualidades: a sensação, a educação e a consciência. Pelo que eu entendi, a sensação é o que acontece no nosso subconsciente, desde pequenininho, feliz, triste. Educação são nossas primeiras experiências, e a consciência é o que a gente vai fazer nas nossas experiências por si. Correto? Ou eu estou aqui totalmente fora da... Não. Caroline, você está no caminho bom, tá? Você é uma adulta, né? E quando eu falo que a alma da sensação, ela tem uma ligação muito mais com a nossa infância, mas nós vivenciamos até a morte a alma da sensação todos os dias. Só que nossa alma da sensação, pela educação, nós vamos educando esta alma da sensação, tá? Então, por exemplo, assim, comer é uma coisa super agradável. É uma satisfação da alma da sensação, certo? Porém, se você tem um eu, uma presença, se você tem controle sobre você, você fala, vou comer tais coisas e a tal hora e me basta. Chega para mim, tá ótimo aqui. Agora, se você não tem educação da alma da sensação, você também não vai ter limite do quanto você vai comer. Em que hora você vai comer? Você percebe? Fica muito mais daquele lado mais infantil, a alma da sensação mais infantilizada, não adulta, não tendo o controle da sua personalidade, do seu eu, sobre aquela alma da sensação. Então, é uma alma que precisa ser educada, percebe? E a alma do intelecto é esta que nós vamos desenvolvendo com o tempo, e ela não para de desenvolver, que é os conhecimentos que a gente vai adquirindo. A alma do intelecto pode nos fazer com que nós nos entendemos como pessoa e melhorar nosso relacionamento com o outro e nosso relacionamento com a nossa alma da sensação. Intelectualmente, eu sei que se eu comer demais eu vou passar mal, que tais coisas me fazem mal, cigarro me faz mal, bebida me faz mal. Você percebe? Isto é uma coisa racional, intelectual. A alma da consciência pode ir um pouco mais além, na própria relação da alimentação, por exemplo, tá? Se eu disser para você assim, tá, hoje eu tenho uma consciência de que produto lácteo não me faz bem. Para mim, não me faz tão bem. Eu olhei a minha alma da sensação, como ela reage a esse alimento, pensei por que isso acontece, e eu tenho hoje uma consciência de que esse produto não me faz muito bem. Por N e por várias questões. A alma da consciência me permite ir um pouco além da alma do intelecto, meramente intelectual. Então, quando eu te falei assim, o Hitler teve uma alma intelectual muito bem desenvolvida, mas ele não teve uma alma da consciência tão desenvolvida, porque para ele, cada problema tinha uma solução. Então, se ele teve problema com os judeus, campo de concentração. Se ele teve problema com os homossexuais ou com as pessoas com deficiência, um forno crematório, a gente resolve isso, você percebe? A alma da consciência fala, mas nós somos, além disto, aquele ser humano, uma pessoa com uma deficiência, ela tem uma missão na Terra. Se eu tenho a alma da consciência um pouco mais desenvolvida, eu olho para um autista e eu sei qual é a missão dele na Terra.
Eu posso olhar para o Down e saber qual é a missão dele na Terra. Eu posso olhar para qualquer outro ser humano e falar, a existência desse ser humano tem uma razão de ser. Se está aqui, e se está em contato comigo, se tem uma relação comigo, se me incomoda, se me satisfaz, ele tem o seu lugar. Na alma da consciência não cabe, por exemplo, o racismo, o preconceito de raça, religioso, isso nada cabe. Mas intelectualmente cabe. Porque intelectualmente eu posso justificar o porquê do meu racismo. Eu posso justificar intelectualmente todas as questões. Mas na alma da consciência, não. Seres humanos são seres humanos. É dotado de uma espiritualidade, é dotado de uma crença, ele tem um motivo de ser, uma razão e uma missão nesse planeta. Enquanto o intelecto, não. Você vai nascer, você vai morrer. Acabou. A alma da consciência vai me levar além do que é isto aqui, além desta vida que eu tenho. A alma da consciência vai um pouco além. Percebe? Alguém mais tem alguma questão? Boa noite. Maria. E quanto à consciência emocional, o quanto ela é importante sobre todas as consciências? Muito bem, Racional, Maria. teórica. Muito bem. A consciência em si. Quando você... Primeiro, ter uma consciência do eu, ou seja, uma consciência de que ser você é. Tá? Outra coisa é essa consciência desse indivíduo, Maria, como ser humano, é passar a ter consciência do que acontece com você. Quais são as emoções que você tem? Muitas das vezes nós podemos intelectualizar uma emoção. E é assim, eu tenho dor de barriga porque eu comi pão. Eu estou com o coração palpitando porque eu não gosto de fulano. Bateu aqui, achou o problema. Outra coisa é consciência de que, seu coração está palpitando. E de você ir até este palpitar do coração e começar a entender, não só porque foi causado por alguém, mas ir um pouco além disto. Aquela pessoa foi só aquele que tocou na emoção, mas o que está dentro, por que esta emoção vem? Pode ser uma ferida do passado, pode ser algo, mas de primeiro olhar, existe uma emoção. Não vou intelectualizar por que ela está aqui. Tenho consciência. Eu tenho consciência, e muitos não têm, tá? Consciência do que acontece com o teu organismo, com o teu pensamento, com o teu respirar, com cada coisa que você faz, precisa desenvolver uma consciência. E quanto mais você vai nessa direção, consciência corpórea, consciência emocional, consciência de quem você é, de fato. Porque quando eu comecei a palestra, eu disse, você não pode responder do outro lado de que você é Maria, que você é portuguesa, não sei se você é portuguesa, mas que você é portuguesa, que você mora na Suíça, que você é profissional, que você não pode responder nada disso, Maria. Você percebe? Eu diria que eu sou um ser que veio para evoluir. Deus. E Muito para bem. compreender justamente a consciência do ser humano, do ser, o eu sou, e justamente também a consciência emocional, porque sou muito empata, e compreender porquê do meu corpo reagir a minha forma de ser, justamente porque é muito emocional, é uma consciência muito empata, a chegar a sentir a dor do outro, é uma consciência emocional muito elevada e por vezes acaba por afetar também o organismo, o corpo físico e etérico, porque estamos no outro. Muito bem. Estamos no... Quanto mais a gente desenvolve essa consciência de eu, mais as coisas do mundo vai nos afetar de maneira emocional e nos prejudicar, tá? Então, por exemplo, assim,
se eu tenho uma consciência do meu eu, que eu estou muito presente, você pode me contar da tua vida a coisa mais terrível do mundo, tá? Você pode contar, e se eu estou muito presente, se eu estou com o meu eu muito presente, eu vou escutar o que você está me contando, vai surgir emoções, naquelas emoções que surgem, eu falo, aqui você se toca, aquilo te toca aqui porque tem algo da Maria em você. Tá bom. Uhum. Mas enquanto eu estou com o meu eu muito presente, eu não vou deixar me abalar pelaquilo que a Maria me trouxe. Se eu não me nem permitir, mas se eu não me abalo com aquilo que a Maria me trouxe, eu posso receber aquilo que a Maria trouxe. Eu posso acolher aquilo que a Maria trouxe, e neste acolhimento, nesse estar comigo, muito presente comigo, eu fui apenas um instrumento de que a Maria pôde falar dos processos dela, sem que eu emocionalmente me intervisse nessas emoções, nisso que a Maria trouxe. Porque o que a Maria trouxe é apenas dela. E se ela pode falar, isso aqui a gente está, claro que quem é terapeuta está sabendo que eu estou trazendo aqui a posição terapêutica, certo? Você tem que ter um eu tão presente, tão seu, que você não fica dando conselho para o outro. Você acolhe aquilo que o outro está dizendo. Porque quando o outro tem a possibilidade de falar dos seus processos e ser ouvido pelo outro indivíduo, sem interferência, isso é curativo para aquele que fala. O que o ser humano mais quer é ser escutado, não ser aconselhado. E também é uma terapia para aquele que escuta. Porque, por um lado, se aquela pessoa conseguiu falar da vivência dela, ao ponto de nos contar coisas da sua vida, é porque em algum lugar ela se encontrou enquanto estava a falar com... É o exercício desse eu, dessa individualidade se colocando, tá bom? Maria, obrigado pela sua participação. Nós temos aqui, no meu caso, eu estou olhando o relógio aqui, falta 7 minutos. Eu queria saber de vocês, assim, se tem alguma dúvida, como foi ouvir esse conteúdo, enfim, para a gente começar a fechar, porque eu gosto de respeitar muito o horário. Posso fazer uma pequena pergunta? Caroline? Você fala assim que a encarnação está completa a partir dos 21 anos. Uhum. Isso, você diz, então, que a encarnação começa a partir da concepção? Qual é o início, qual é o meio, qual é o fim? Porque eu entendi que o nosso individualismo começa a ser formado ali com 2 anos, 2 anos e meio. E realmente, quando você presta atenção no desenvolvimento da criança, realmente eles começam cheio de não me toque, né? Não vou comer verdura, não vou isso, não vou aquilo. Isso. Mas e essa coisa da alma? Quando é que começa? Muito bem. A encarnação acontece na concepção, certo? E a desencarnação depois do último suspiro do ser humano. Quando eu falei dessa encarnação, eu falei da chegada o eu, ele vai encarnando em etapas, ele vai aproximando do ser humano em etapas, tá bom? Então, 2 anos e meio, aos 7 tem um reforço, aos 14 um outro, aos 21 anos. Esse indivíduo, esse ser humano, este eu deste indivíduo, está absolutamente encarnado. O eu do indivíduo, percebe, Caroline? E aí, a desencarnação humana acontece na morte, percebe? E este eu, ele vai sendo educado, ele vai sendo preparado a partir da educação e do meio cultural, religioso em que ele está, ele vai se preparando para estar cada vez mais presente. E eu posso observar, através das culturas, que tem culturas onde o eu é muito encarnado, ele é muito presente, ele é muito forte. Eu dou exemplo, por exemplo, das culturas germânicas. As culturas latinas, o eu não está tão presente, e está encarnado, logicamente que está presente, cada um tem o seu eu, a sua individualidade. Mas, por exemplo, para mim é muito mais confortável estar no meio latino, porque
a exigência do meu eu não é tão forte, mas quando eu estou em contato com uma cultura germânica, a exigência, eu me sinto muito mais exigido, preciso estar mais presente, mais atento naquilo que eu falo, no meu comportamento. Eu não sei se vocês têm essa vivência por morar na Suíça, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho essa sensação de que quando eu chego em Zurique, eu vejo indivíduos, sabe? Ali no aeroporto, já chego, já vejo, cada um é um indivíduo. Mas quando eu desço no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, eu vejo pessoas que a gente pode se tocar, se misturar, sabe? É outra coisa, outra qualidade, percebe? Bom, já falta 4 minutos. Caroline, ficou tranquilo para você? Perfeito, muito obrigada. Vocês entendem que é um assunto muito amplo para ser tratado em pouco tempo, mas aqui é um exercício de se abrir uma janelinha e falar, tem esse assunto que talvez eu não tenha pensado, ou, por exemplo, se tiver alguém da antroposofia aqui, vai falar, nossa, o Maurílio tem uma abordagem meio simplista, mas eu, em menos de 1 hora para fazer isto, eu tenho as minhas características, além de ser signo de touro, tive que fazer várias palestras sobre esse assunto para pessoas que nunca tinham ouvido falar disso, por exemplo, em faculdade, enfim. Então, eu tive que tratar desse assunto de maneira muito mais palpável, vamos dizer assim, que na antroposofia exige muito um pensar a partir da própria consciência, que é uma outra forma de dar palestra, tá? Alguém mais quer dar um pitaquinho, falar alguma coisa, como foi? Me dá um feedback. Palavra feia, né? Me dá um retorno. Nossa, que coragem de vocês. Só agradecer mesmo pelo seu tempo e a sua disponibilidade, pelo menos da minha parte. Obrigado, Caroline. Maurílio, muito obrigada. Já esperei muito tempo por esta palestra. Espero que continue, que volte a fazer mais palestras aqui. Muito obrigada. De nada, Tereza. Maurílio, eu tenho uma pergunta. Fala, Maristela. Então, por exemplo, depois da morte, né? O objetivo da gente estar nessa jornada de autoconhecimento, tentando se nos encontrar, é isso, é encontrar esse eu, né? Que é o eu da... Eu acho que a pergunta que eu não vou conseguir formular, Maurílio. Mas você tocou num assunto que eu pensei e falei, vamos ver como vai surgir isto. Se vocês quiserem, eu tenho a possibilidade e a disponibilidade de ir nesta direção que você está se colocando aí. O que acontece depois da morte? É um tipo de palestra, você percebe? Para a gente ir nessa direção. O que acontece depois da morte? Eu acho que é um tema. Oi, Maurílio. Anitta. Ok, Anitta. Eu queria te agradecer e eu espero que quando você estiver aqui no verão, que a gente possa fazer um grande encontro. Sim. Para a gente... Eu chego na Suíça... Eu chego na Suíça provavelmente fim de abril, tá? Uhum. E aí a gente pode, enfim, se encontrar e... Você é constelador, né? Constelador. Sou constelador, eu chegando em abril tenho um grupo de constelação, e aí eu faço constelações na Suíça nos fins de semana, porque eu trabalho durante a semana, sou jardineiro na Suíça. Ah, legal. E aí nos fins de semana eu faço constelação, um grupo maravilhoso, assim, de muito aprendizado com esse pessoal. E aí, aberto para palestras, enfim, sabe? Eu não sou detetor, não tenho um conhecimento. Eu divido algo com vocês. Posso dividir aquilo, porque enquanto eu aqui estiver nesse planeta, eu estou para aprender. Né? Então, assim, essa questão de títulos, eu sou, isso não vai resolver nada do outro lado. Então, o que me importa é se eu tenho algo para dividir com vocês e se eu tenho algo para aprender com vocês, é isso que me interessa, tá? Ótimo. Sim. Ok. Muito obrigada.
Podem colocar dúvida, pessoal, no próprio grupo ali, se vocês permitem, se alguém tiver uma dúvida, ou pode me escrever para mim em particular, não tem problema, eu estou disponível, e mesmo se quiserem conversar comigo no particular, estou disponível, tá? Ok, muito obrigada, Ok. tá? Imagina, um grande beijo a todos vocês, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado pela partilha. Tchau. Obrigada. Foi ótimo, Imagina. foi ótimo, Tchau. foi ótimo. Gratidão. Nós, da Consciência Cósmica, somos imensamente gratos por sua presença aqui. Cada alma que se junta a nós traz consigo a possibilidade de aprender, compartilhar e iluminar o mundo à sua volta. Nosso maior propósito é espalhar amor, paz e luz por todo o planeta, criando um espaço onde cada coração possa sentir a vibração da empatia, da humildade e da conexão. Queremos que você sinta no fundo de seu ser que o caminho para a felicidade é real e acessível, e juntos podemos trilhá-lo. Acreditamos que somos todos um só. Não há espaço mais para julgamentos ou superioridade. Não somos melhores que você, e você não é melhor do que nós. Somos, acima de tudo, essências de puro amor, comprometidas em valorizar o caráter, o interior e a vontade de espalhar a positividade. Se o seu coração ressoar com a nossa mensagem e você sentir vontade de curtir ou compartilhar os nossos vídeos, será uma grande alegria para nós. Agradecemos profundamente por cada gesto de apoio e conexão. E saiba que estaremos sempre aqui, prontos para responder suas perguntas e acolher a sua energia. Juntos podemos transformar o mundo com amor, luz e gratidão. Acredite e confie.